que a gente viveu na nossa infância, dentro da nossa criação, tá? Da nossa educação, tudo que foi vivenciado na nossa infância é literalmente reproduzido, tá? Isso é muito importante de vocês saberem, muito importante, porque isso é muito curativo, isso é muito elucidador, tá? Então, se eu nasci num lar, tá? Se eu nasci num lar aonde eu vejo muita violência, tá? Aonde eu fui abusada, tá certo? Aonde eu fui desvalorizada, aonde eu fui humilhada, e eu convivo com isso, vamos dizer que eu nasci nesse lar e passei 14 anos, 15 anos, seja lá quanto tempo eu fiquei, aquilo ali é um aprendizado, tá? Aquilo ali é uma âncora para qualquer ser humano, tá? Não importa se aquilo é abusivo, se é ruim ou se é bom. O que eu quero que vocês entendam é que nos primeiros anos de vida, até os 14 anos de vida, o que a gente vive dentro de um núcleo familiar é tido para a criança e para o adolescente, para o pré-adolescente e adolescente, como um recurso de sobrevivência. Aquilo é normal, tá? Então, se você nasce num lar onde você foi abusado, nasce num lar onde você escutou muito palavrão, onde você vivenciou muita violência, onde você vivenciou roubo, estratégias de sobrevivência que são não são legais, aquilo é natural até os 14 anos. Pode ser desconfortável, a pessoa pode não gostar, a criança pode sentir vergonha, mas aquele é o ambiente que a pessoa cresceu, aquele é o ambiente onde ela se adaptou a viver. Então, quando a gente cresce, muita coisa que é esdrúxula, violência, assédio, pedofilia, prostituição, agressão, toxicidade, ela é normal para quem cresceu dentro desse universo tóxico, tá? Só depois dos 14, só depois da adolescência, é que a pessoa, se ela tiver tido ou buscado a oportunidade, é que ela vai encontrar uma outra forma de viver. Mas enquanto ela estiver crescendo, enquanto ela estiver amadurecendo, aquele núcleo familiar é o núcleo aonde ela sobreviveu, aonde deu para ela a garantia de vida. Então aquilo é verdade. O cérebro funciona dessa forma. Isso é uma fórmula. Então a gente está muito acostumado a julgar. Mas na verdade, a pedofilia, na verdade, o assédio, a violência verbal, a violência física, ela aconteceu lá atrás. Ela aconteceu lá atrás. E quando ela acontece lá atrás, ela fica dentro, ela toma conta da pessoa. É uma estratégia de vida. Tá? Aquela criança, aquela pessoa que cresceu dentro daquela unidade, encontrou aquilo como estratégias de sobrevivência. Então, a gente tem uma tendência de repetir aquele universo. Por isso que quando a gente tem um pai que nos abandonou, a gente termina se relacionando com homens ou com pessoas que terminam fazendo esse abandono, que terminam desvalorizando a gente, porque é uma reprodução, tá? Então, qualquer um de vocês vão entender agora. Eu vou dar um exemplo antes da gente terminar, que vai ser muito fácil você entender, tá? Vê só. Você passou a vida toda comendo feijão com arroz, tá certo? E aí, de repente, você vai para a Índia comigo, tá? E quando você vai para a Índia, você vai comer pimenta. Você vai achar ruim pimenta. Você vai odiar aquela pimenta, né? A primeira instância, você vai estranhar aquele sabor, porque você é acostumada a um outro tipo de cultura. Você é acostumado a outro tipo de paladar. Então, aquele paladar que vem de outro país é estranho para você, não é verdade? Então, muitos preferem, eu gostei da comida, eu experimentei tudo, mas nada como um feijãozinho com arroz. Não é verdade? Assim também é na vida em todos os outros aspectos. A gente cresce, né, numa unidade familiar, numa dinâmica familiar, e a gente se adapta a essa dinâmica familiar, a gente aprende a conviver com ela. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, quando a gente vai viver algo diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente estranha. A gente não fica à vontade naquele universo.
né? Porque aquele universo, ele é novo pra gente, ele é diferente. Compreende? Então, a gente tem uma dificuldade de fazer essa transição. A gente termina repetindo a mesma coisa. A gente quer mudar, deseja muito mudar, mas muitas vezes a gente não consegue, porque aquilo ali é desconfortável pra gente. Então, quem conviveu, quem foi abusado na infância, tem uma tendência de achar que, tá bem, a sociedade pode dizer que isso é ruim, mas na verdade isso não foi tão ruim. Eu aprendi que fosse assim. Ah, eu nasci num ambiente de drogas, eu nasci num ambiente de álcool. A sociedade diz que isso é ruim. Ah, mas eu convivi com isso e sobrevivi. Percebe? Então, a gente tem uma tendência de justificar os nossos comportamentos, né? Porque a gente diz assim, ah, eu cresci numa família assim. Então, você tem que entender, ah, eu fui educada assim, então eu acredito nisso. Ah, eu cresci dentro de uma igreja, eu acredito em Deus. Quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não confiam nele? Porque tem uma diferença, né, gente? De você acreditar e de você confiar. Né? Quantas pessoas cresceram dentro de uma religião e dizem ter fé em Deus, mas no momento de desespero não entregam nada a ele? Ou seja, a gente não questiona isso. A gente diz que confia no trabalho, a gente diz que confia no nosso amor, no nosso filho, mas se nosso filho ou nosso amor, nosso amigo tomar uma decisão que a gente desconhece, a gente fica com medo. Não é verdade? A gente diz, olha, eu acho que você devia pensar melhor. Mas a gente diz, a gente acha que você devia pensar melhor porque eu tenho medo daquilo. Porque eu não estou segura desse universo. Então, se o meu filho vai tomar uma decisão, se ele vai tomar uma estrada diferente daquela que eu desconheço, eu tenho medo. Percebe? Porque eu nunca cruzei aquela fronteira. Por quê? Porque é a zona de conforto. Então, a tendência nossa é continuar, a gente sai de um lar tóxico, mas a tendência da gente é entrar num lar, a gente vai criar o nosso lar tóxico. Então, essa história de eu tenho que melhorar a minha autoestima, eu tenho que me tornar uma pessoa mais segura, eu preciso trabalhar a minha mãe, eu preciso trabalhar meu pai, isso não vai funcionar. Entende? Você só trabalha alguma coisa entrando em contato com aquele desconforto. É quando você experiencia e se torna também mais íntimo daquele outro universo. Você começa a perceber de que, nossa, eu tinha medo que isso não acontecesse comigo, mas agora eu falei e fulano ouviu. Ah, eu não falava porque fulano não observava, né? Não me dava importância, então tinha que gritar, né? Mas aí eu não gritava porque eu tinha medo que ele fosse embora. Mas aí, para minha surpresa, eu gritei e ele ficou. Entende? Então, em algum momento, eu tenho que fazer algo que é desconfortável para mim. Em algum momento, eu tenho que estar disposta a perder, para não perder a mim mesmo.